Salve, salve galera, aqui é o Léo e começa hoje aqui um quadro novo que é o Pergunte ao Léo, onde eu vou selecionar algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram e vou responder aqui. Então se tu não me segue ainda no Instagram, segue lá, é @leomourafit e talvez a tua pergunta possa ser selecionada para eu poder te ajudar. Se tu não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui para me dar aquela força, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque vai ter conteúdo muito foda ainda por vir. Então, bora pro vídeo. Yeah, you see the music is the meditation. My own observation about my whole generation. Primeira pergunta é da Valkyria.Santos. Qual a melhor divisão de treino para quem treina a perna 3 vezes na semana? Lembrando que treinar a perna 3 vezes na semana é o máximo que se treina, tá? Então aquele negócio de treinar membros inferiores todos os dias é uma das maiores cagadas que vocês podem fazer, porque a gente não tem como isolar completamente cada agrupamento muscular. Por exemplo, num treino com ênfase em quadríceps, tu também está trabalhando a musculatura do glúteo e do posterior de coxa. Por quê? Porque quando a gente faz um treino com ênfase em quadríceps, a gente utiliza exercícios multiarticulares, agachamento, leg press e afundo. E esses exercícios também trabalham a musculatura do glúteo e do posterior de coxa. Logo, tu não pode treinar nenhum desses grupamentos musculares no dia seguinte ou no dia anterior, porque tu não consegue respeitar o descanso que o músculo precisa para se regenerar. Lembra que o processo de recuperação muscular é extremamente fundamental para o desenvolvimento do teu músculo. É onde acontece a hipertrofia, não propriamente no treino. Então, se for treinar a perna 3 vezes na semana, pode ser, é possível, tá? Inclusive tem alunas minhas que fazem, porém a intensidade tem que ser moderada. Não pode ser um treino extremamente desgastante, extremamente intenso, porque tu não vai conseguir dar tempo da tua musculatura se recuperar. Mas pode sim, contanto que consiga respeitar o intervalo. Por exemplo, segunda-feira, ênfase em quadríceps. Quarta-feira, ênfase em posterior. Sexta-feira, ênfase em glúteo. Pergunta da Gracinha_Alves. Aeróbico depois do treino de perna, dá certo para definir? Primeira coisa, a gente precisa tirar da cabeça que é o aeróbico que vai fazer com que a gente consiga definir a nossa musculatura. O aeróbico é importante? Sim. Ele é fundamental? Nem sempre, em alguns casos sim, em alguns casos não, mas ele é mais utilizado para a gente ter um gasto calórico maior, para com a dieta tu ficar num saldo negativo calórico, ou seja, comer uma quantidade de calorias menor do que teu corpo gasta para tu conseguir perder gordura, mas não é o aeróbico especificamente que vai fazer com que tu consiga definir tua musculatura. Pode fazer o aeróbico depois do treino de perna? Pode. No processo de definição muscular, dependendo da ocasião, dependendo do indivíduo, pode ser utilizado sim o aeróbico pós-treino de perna, principalmente para aquelas pessoas que precisam perder uma quantidade de gordura muito grande. Agora, se tu está no processo de ganho de massa muscular, processo de aumento de volume, e tu precisa priorizar a musculatura dos membros inferiores, não é indicado fazer logo depois do treino de perna. Aí o mais interessante seria tu trocar o horário do aeróbico. Por exemplo, treinar de manhã e fazer um aeróbico à noite. Pergunta da Mini_Bernardo. O que é melhor, bater a quantidade de calorias ou bater a quantidade de macros? Os dois. Por quê? Quando a gente calcula uma dieta, quando a gente monta um planejamento alimentar para um aluno, a gente se baseia em quantidade de calorias, ou seja, o quanto de calorias tu precisa comer no final do teu dia e a divisão de macros. Então, os dois são extremamente importantes. O que ela quis dizer é, por exemplo, Léo, eu preciso bater 2.000 quilocalorias por dia. E a minha quantidade de macros em relação à proteína é 40%. Léo, eu comi só 25%. Vai interferir? Sim, porque a escolha e a divisão dos macronutrientes também vai interferir ou positivamente ou negativamente no resultado final. Então precisa sempre andar junto os dois. Quantidade de calorias diária e quantidade de macros e divisão de macros adequada. Lembrando que a gente precisa entender como dividir exatamente o macronutriente. O macronutriente não, a quantidade de nutrientes da dieta de uma pessoa. Cada pessoa vai se dar bem com uma quantidade diferente de macro. Por exemplo, pessoas que têm sensibilidade à insulina vão se dar bem com uma quantidade menor de carboidrato do que as pessoas que não têm essa sensibilidade à insulina. Gustavo Gorixes. Eu não sei falar. Gorixes. Por exemplo, eu tomo minha creatina e 5 minutos depois eu vou ao banheiro. Eu perco tudo ingerido? Não, monstro, não é assim. Só para tu ter uma noção, quando a gente utiliza a creatina, quando a gente ingere ela, ela só começa a fazer efeito no teu corpo, no teu organismo, 24 horas depois. Então pode ficar tranquilo, não vai perder de jeito nenhum. Se alguém te falou isso, cara, essa pessoa não entende nada do que tá falando, tá? Então não se preocupa, não vai perder o que tu acabou de tomar.
Pergunta do Gaberiev. Qual a base de macros para montar uma dieta de magro de peso? Magro de peso ficou bom, né? Magro de peso ele quis dizer que ele é muito leve. Só que assim, galera, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo que não se preocupem especificamente com peso, tá? Quilos na balança, porque quilos não significa absolutamente nada. Vamos se preocupar com o visual, com fotos, com a gente conseguir se analisar através de fotos, que na minha opinião é uma das melhores fontes de avaliação. A divisão de macros num processo de ganho de massa muscular é carboidrato sempre em abundância. Ou seja, tu precisa comer uma quantidade de carboidratos muito maior do que qualquer outro macronutriente. Agora, não adianta tu comer uma quantidade de carboidrato grande se tu não tá em superávit calórico. Léo, o que é superávit calórico? Tu precisa ficar num saldo positivo calórico em relação a calorias. Ou seja, se o Gabi... o gasto calórico dele diário, já com a taxa metabólica basal, já com o gasto calórico do treino e mais as atividades diárias dele, somaram-se, sei lá, 3.000 calorias, ele precisa comer no mínimo 3.500 calorias. Ou seja, ele ficou num superávit, num saldo positivo calórico de 500 calorias e isso vai fazer com que ele ganhe massa muscular. Então, processo de ganho de massa muscular, sempre o carboidrato vai ser em abundância e tu precisa ficar em saldo positivo calórico para conseguir ganhar peso e massa muscular. Pergunta do Edmar Filho. Quero queimar gordura abdominal. Como faço? Por favor, me ajuda. KKKKK. Primeiro, não tem como queimar gordura localizada, tá? É fisiologicamente impossível. Ah, Léo, eu quero perder gordura só nesse pneuzinho maldito aqui do lado. Cara, não tem. Por quê? Porque a gente perde gordura proporcionalmente em todas as partes do corpo. E isso é bom. Em alguns casos não tão bom, em alguns casos sim. O que eu quero dizer? As meninas, por exemplo, as meninas querem o quê? Aumentar o quadríceps, aumentar o glúteo e perder gordura abdominal. É impossível fazer isso tudo ao mesmo tempo, a gente precisa priorizar ou uma coisa ou outra. E aí quando elas fazem um processo de definição muscular, elas estão deixando o abdômen mais definido, porém o glúteo delas vai diminuir e o quadríceps também, porque tá saindo gordura e água. E elas ficam bitoladas, meu Deus, Léo, eu tô emagrecendo. Tu não tá emagrecendo, tu tá perdendo gordura e retenção e preservando a massa muscular magra, que é aquilo que tu já conquistou. Então no processo de definição muscular, o que ficar depois do cutting, no finalzinho do cutting, o que tu olhar, cara, eu só consegui isso, por que eu perdi tanto volume? Porque é o que tu conseguiu construir ao longo do tempo de massa muscular. Então no finalzinho do cutting, é o que tu consegue avaliar o que tu tem realmente de massa muscular magra no teu corpo. E o que a gente precisa fazer para perder gordura abdominal? Dieta e treino. Exercício abdominal vai perder gordura abdominal? Não. Por quê? Porque ele é um exercício como qualquer outro exercício e ele vai ajudar a hipertrofiar a musculatura da região do abdômen, assim como qualquer outro exercício faz com o grupamento muscular específico de cada exercício. Quando a gente faz agachamento, o que a gente quer? Aumentar o quadríceps, aumentar o glúteo. Principalmente quadríceps e glúteo. Posterior está ativando ali também, mas não é principal. Por que a gente faz um agachamento pensando em aumentar o glúteo e o quadríceps e algumas pessoas fazem abdominal, que é um exercício também, pensando em definir a musculatura do abdômen? Não faz sentido. É exercício do mesmo jeito, vai estimular a hipertrofia do mesmo jeito. Ele vai tonificar a musculatura, deixá-la mais rígida e vai aumentar o tamanho do gomo. Para perder gordura é déficit calórico. Ou seja, lembra que eu falei anteriormente, saldo positivo calórico no processo de ganho de massa muscular? Então no processo de definição muscular é o inverso. Saldo negativo calórico, déficit calórico, mais ou menos aí de 350 a 500 calorias a menos do que teu corpo gasta para conseguir perder gordura na região do abdômen, na região do braço, na região das costas, na região do glúteo, proporcionalmente em todas as partes do corpo, mas não em uma região específica, porque a gente não tem como perder gordura localizada. E a última pergunta da Fernanda Mares. Não consigo colocar mais peso no aparelho. Cara, e eu gostei muito dessa pergunta porque é sinal que ela busca uma evolução. O que eu vejo é muitas pessoas treinarem com a mesma carga durante muito tempo e aí entram naquele maldito estágio platô, que é aquele estágio que por mais que tu treine todos os dias, tu não consegue evoluir. Quando a gente utiliza a mesma carga durante muito tempo, mesmo às vezes mudando alguma metodologia ou outra, a gente entra num estágio platô. Então o aumento de carga, aumentar a carga não necessariamente a cada treino, mas a cada mês, enfim, em um período curto, é interessante porque é sinal de evolução. Para a gente conseguir aumentar a carga,
Em saldo negativo calórico, no processo de definição muscular, isso não acontece. Então as duas coisas que tu precisa fazer é fazer séries de força, ou seja, séries de 4 repetições até 6 repetições no máximo, com carga máxima, com alguma ajuda de preferência de algum profissional, para tu não se machucar, mas precisa fazer séries de força, um treino específico para força, e a tua dieta precisa, tu precisa estar numa dieta de ganho de massa muscular. Então essas duas coisas são fundamentais para tu conseguir aumentar a sobrecarga durante os exercícios e, consequentemente, aumentar o ganho de massa muscular. Porque, ao mesmo tempo que a carga... Tem pessoas que falam que a carga não é importante. A carga, ela é muito importante. Ela não é a única valência que vai fazer com que vocês ganhem massa muscular. Mas ela é importante, sim. É uma das variáveis que vão contribuir para a tua evolução. Então esse negócio de treinar leve, isso aí não existe. A carga ela é importante desde que tu consiga adequar para o teu treino, para o teu condicionamento e para a margem de repetições que o teu treinador estabeleceu. E esse foi o primeiro vídeo do quadro Pergunte ao Léo. Espero que eu tenha te ajudado de verdade mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal para me dar aquela moral monstra. E se tu quiser me seguir no Instagram e fazer algumas perguntas para mim lá, que eu vou te ajudar. Eu posto minha rotina de treino, minha rotina de dieta, a rotina da Camila que tá ali, a rotina dela de treino, a rotina dela de dieta, muitas dicas, faço live, cara, muita coisa. Então me segue no Instagram, @LeoMorafit, e é nóis!